Olá, alunos do oitavo ano. Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos trabalhar alguns elementos que compõem os triângulos. Tá? Basicamente, nós vamos trabalhar a altura, a mediana e a bissetriz de um triângulo. Tá certo? Lembrando, tá? Que essas três medidas nós vamos trabalhar as suas definições. Tá bom? E no final eu irei resolver alguns exercícios mostrando a aplicação de fato dessas três medidas que estão presentes nos triângulos. Tá bom? A primeira delas, gente, é a altura de um triângulo. O que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado, ou seja, com seu prolongamento. Resumindo, o que é a altura de um triângulo? Gente, nós temos aqui na figura o triângulo ABC, tá? São três vértices. O que são os vértices? Os vértices são os pontinhos que a gente liga para formar os lados e, consequentemente, formar a figura do triângulo. Então, o que a definição diz? O que é a altura de um triângulo? A altura é um segmento de reta, tá? O que tem esse segmento de reta? O segmento de reta ele tem que sair de um vértice, tá? Então, nós temos três vértices. Nós temos o A, o B e o C. Então, quer dizer que nós podemos definir a altura de um triângulo partindo de qualquer um desses três vértices, tá bom? No exemplo aqui, que já está presente, ele partiu do vértice A. E aí o que acontece? Lá do vértice A ele vai traçar um segmento de reta que vai tocar o lado oposto, ou seja, o lado que está à frente daquele vértice que nós pegamos para ser ali o ponto de partida do segmento de reta da altura. Tá? Feito isso, o que acontece? Quando ele toca nesse lado oposto, nós vamos ter, né, ele vai formar um ângulo reto. Tá? O que é um ângulo reto? É aquele ângulozinho que mede 90 graus. E aí, gente, principal, sempre vocês vão identificar a altura do triângulo por esse desenho dos quadradinhos. Tá? O que são esses quadradinhos? Esses quadradinhos significam dizer que lá onde o segmento de reta que saiu do vértice tocou o lado oposto, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, toda a altura de um triângulo, quando ela sai do vértice e toca o seu lado oposto, ela forma um ângulo de 90 graus. Essa é a principal característica para a gente reconhecer e localizar a altura de um triângulo. Tá? E aí o que ele diz? Né? Importante, nós saímos do vértice A, prolongamos lá um segmento de reta até tocar o lado oposto. Então, o que ele fez? Lá onde ele tocou, ele deu uma letrinha, né? Ele denominou aquele pontinho de H. Então, quando eu vou dizer a altura do triângulo ABC, né? Eu tenho que dizer que a altura é lá do vértice A até aquele Hzinho. Claro, gente, eu posso usar qualquer letra para definir esse segmento de reta que saiu do A até tocar o lado oposto. Tá? Isso não quer dizer que eu sempre vou usar o H. Não, tá? Então, eu posso dizer que esse A até o H é a altura desse triângulo, tá? E aí, como eu falei, ele disse que para definir a altura nós precisamos sair de um vértice. Só que nós temos três. Então, isso quer dizer que nós podemos ter três alturas dentro de qualquer triângulo, tá? Então, se eu sair do A e tocar ao lado oposto, eu vou ter outra altura. Posso chamar aqui de M. Se eu sair do vértice A e tocar lá do outro lado, eu vou ter outra altura. Eu posso chamar aqui de J, por exemplo. Então, em todo triângulo, nós sempre teremos três alturas. Beleza? Seguindo, agora nós temos a mediana. Importante, gente. Prestem bastante atenção nas definições. Tá? Prestem bastante atenção nas definições. O que é a mediana de um triângulo? Gente, quando ele fala mediana, ele está falando de ponto médio. O que é o ponto médio de alguma coisa? É aquele que a gente divide ao meio. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa linha, esse segmento de reta, essa reta. Né? Ela vai do A até o B. Então, se eu divido ela ao meio, isso significa dizer que é a mediana dela. É o meio da reta de A até B. E aí, claro, assim como nós fizemos na altura, nós podemos chamar, né, esse meio aqui, usar uma letra maiúscula qualquer para definir esse meio. Tá? Nesse caso, ele usou o M. Tá bom? Então, preste atenção. O que vai ser a mediana de um triângulo? Vai ser a metade de um lado. Como assim, professor? Vamos trabalhar aqui. Então, a mediana, ele já diz aqui pra gente, é um triângulo, né? Ela é o segmento de reta, importante, que une, olha só, de novo, ó, ela vai sair do vértice,
né? Claro, sair do vértice. E ela vai de encontro ao ponto médio do lado oposto. Basicamente, tá? Ela vai fazer o mesmo caminho da altura. Só que a diferença é que ela sai do vértice e ela vai encontrar o meio do lado oposto, tá bom? Lá onde nós vamos dividir o lado oposto em duas partes, tá bom? Então, olha só, por exemplo, temos aqui o triângulo ABC de novo, né? Então, ele saiu do vértice A. Se fosse a altura, bastava eu descer, né, prolongar uma linha reta e tocar lá do lado oposto BC e fazer o quadradinho, pronto, ali é a altura. Mas no ponto médio, o que eu vou fazer? Primeiro, ó, se aqui é o vértice, então o lado oposto está na frente dele. Então, o lado oposto é de B até C. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou imaginar mais ou menos onde é que fica o meio desse segmento de reta que vai de B até C. Bem aqui, ó. E aí o que é que eu faço? Eu vou pegar o vértice A e vou unir com esse meio que eu criei, né? Que eu identifiquei do lado. E esse segmento de reta é o que a gente chama de mediana, tá? E aí, assim como nós fizemos na altura, nós também temos que descrever essa mediana. Então, a mediana ela vai de A até o M aí que ele deu, mas pode usar qualquer letra, tá, gente? Tá bom? A gente não pode alterar as letras que já estão presentes nos vértices do triângulo. Mas quando a gente cria aí a mediana ou cria a altura, a gente pode usar qualquer letra, tá? Então, o segmento de reta que vai de A até M, ele é igual à mediana, tá? Então, muito cuidado. Por quê? Tanto a altura quanto a mediana saem de um vértice e vão de encontro ao seu lado oposto. Mas qual é a diferença? A diferença é que na altura ela prolonga, né? Ela sai do vértice e vai de encontro ao lado oposto, só que ela continua em linha reta. Tá? Vocês vão perceber, ó, olha só. Aqui é uma linha reta, né? Esse de A até H. Aqui não, ó. Percebam que ela teve uma inclinação. Por quê? Como eu não estou traçando a altura e a mediana, né, o meio do lado BC fica um pouco distante, então a linha que sai, o segmento de reta que saiu de A até M, ele ficou um pouco inclinado, tá? Mas isso não quer dizer que possa acontecer em alguns casos, tá, de coincidir a altura com a mediana, tá bom? Em alguns casos isso pode acontecer, tá? E aí vamos para o terceiro elemento, tá? Que é a bissetriz de um triângulo. Bem simples também, galera. Então, o que é a bissetriz de um triângulo? É o segmento de reta que une, né? Ela vai sair do vértice do triângulo, vai até o lado oposto, só que ela vai dividir o ângulo lá do vértice que ela saiu em dois ângulos de mesma medida. Ou seja, vamos resumir. Para mim definir a bissetriz de um triângulo, o que eu tenho? Olha só. Imaginar que vamos construir o nosso triângulo. Tá? Então, os três vértices, né? Os três pontinhos. E aí eu vou dizer aqui, M, N, O. Pronto. O que é a bissetriz? A bissetriz ela sai de um vértice. Vamos sair aqui do vértice M. Aí, gente, interessante. Vamos fazer aqui o desenhozinho do ângulo, tá? Vamos fazer aqui o desenhozinho do ângulo, porque fica mais fácil nós enxergarmos o que vai acontecer. Então, ela sai do vértice, qualquer vértice, e vai tocar seu lado oposto. Pronto. Só que o interessante, gente, é o seguinte. A definição da bissetriz diz o seguinte, que não é só sair lá do vértice e tocar o lado oposto, né? O que acontece? Ela vai fazer com que esse ângulo aqui, lá do vértice que ela se originou, ele se divida ao meio. Então, nós temos dois ângulos com a mesma medida, sempre que nós tivermos a bissetriz de um triângulo. Ou seja, se eu sair aqui do O, que é um vértice, e eu for traçar a bissetriz, eu vou ter que dividir esse ângulo bem aqui no meio. Ó. E aí basta eu cruzar lá no lado oposto. A mesma coisa no N. Ó. Basta eu dividir o triângulo bem no meio. Fazer direito que ficou torta, né? Basta eu sair aqui do N, dividir o triângulo no meio, que eu também terei uma bissetriz. E aí, ó, importante, né? Vamos colocar as letrinhas aqui. Ela saiu do M e tocou o lado oposto, vamos chamar aqui de P. Ela saiu do O e tocou o lado oposto, vamos chamar isso aqui de Q. Ela saiu do N e tocou o lado oposto, vamos chamar isso de S.
tá? Então, todo segmento de reta tem que ter uma origem e um ponto final, tá bom? Então, por isso nós temos sempre que colocar as letrinhas. Sai do vértice, tocou o ponto. Coloca uma letrinha que é para definir de onde ele começa e aonde ele termina, tá bom? E aí, do mesmo jeito, por exemplo, qual seria uma das bissetrizes que nós marcamos aqui? Eu tenho essa que sai do M, que vai até P. Então, um segmento de reta que vai do M até o P é uma bissetriz. Outro, que sai do vértice O, que toca bem aqui em Q. Então, ó, O até Q é outro segmento de reta. É outra bissetriz. E por último, nós temos o N, que vai até S. Outra bissetriz, tá? E é interessante, assim como acontece na altura, assim como acontece na mediana, e assim vai acontecer na bissetriz, ou seja, todas as três medidas nós sempre teremos três medidas, ou seja, eu tenho três alturas, eu tenho três medianas e eu tenho três bissetrizes dentro de qualquer triângulo, tá bom? E agora nós vamos trabalhar essas definições em alguns problemas, tá? Esses problemas eu retirei do livro de vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem acompanhar, que estará as questõezinhas lá do mesmo jeito, tá? Então vamos lá. A primeira questão diz assim: sendo H, né, de A até H, ó, importante. E aí lembre-se, gente, tá? Esse tracinho aqui em cima, ele está dizendo para a gente o seguinte: tu vai sair do A e vai parar no H. Então, o segmento de reta aí é AH. Então, ele diz o que que esse AH é a altura. Então, esse tracinho aqui, ó, que vai de A até tocar o H, é a altura. Aí eu já vou lembrar, toda altura, lá na sua base, ela mede 90 graus. Tá? Não vamos esquecer disso, é um ângulo reto. Beleza. Do triângulo ABC, você já sabemos, né? Os vértices é A, B e C. O que ele quer? Determine as medidas de x e de y. Então vamos aqui, gente. Primeira coisa, se nós observarmos, o que nós temos aqui? Ó? Quando ele dividiu, quando ele lançou, ele fez a altura desse triângulo, né? Ele dividiu ele em dois triângulos. Tá bom? Correto? Dividiu em outros dois triângulos. Então, se ele dividir em outros dois triângulos, nós podemos trabalhar com os triângulos separados. Tipo assim, ó. Então, por exemplo, eu tenho esse triângulo, né? Que aqui é A, aqui é B e aqui é o H. Tá? E aqui, gente, ó, de A até H, ele disse aqui o que, que é a altura. Então, aqui mede o ângulo reto, 90 graus. Esse ângulo aqui ele já disse para nós quanto é. Ele já nos disse, ó. Ele mede 70 graus. Beleza, então já tenho duas informações. E aqui está o nosso amigo x. Pronto. Como é que eu faço agora para achar o valor do x? Gente, regrinha e definição. Em todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, nesse primeiro triângulo, nós temos 70, 90 e o x. Então, gente, se eu já tenho 90, eu já tenho 70. 90 mais 70 é 160. Se a regra diz que a soma dos três tem que dar 180, então eu sei que o x ele tem que ser 20 graus. Tá? Moleza. Fácil, fácil, fácil. Tá? Vamos para o segundo triângulo. O segundo triângulo está assim. Ver se eu consigo fazer aqui a figura bonitinha. Pronto. Então, aqui está o y. Aqui é A, né? Lembrando, aqui é A. Aqui é H. E aqui é C. Tá? E aí, lembrando, de A até H, o segmento que vai de A até H, representa a altura. Então, consequentemente, ele mede 90 graus. E aqui ele já deu para a gente também, que mede 40 graus. E aí, gente, está fácil. Por quê? Em todo triângulo, a soma dos seus três ângulos é sempre 180 graus. Então, eu já tenho 40. Eu já tenho 90. 90 mais 40 é 130. Se eu já tenho 130, gente, lógico que meu y tem que ser quanto para dar 180? 50. Pronto, então resolvemos o problema de maneira bem simples, apenas usando as definições. Próxima questão. No triângulo MNP, então, ó, o triângulo MNP, tá? Esses são os vértices, né? Os pontinhos. Tá? MA, então já disse aqui pra gente, ó, esse segmento que vai de M até o A,
é a bissetriz relativa ao lado PN. Tá? Então ela saiu do M e tocou o lado PN, tá? Lá no pontinho A. Qual é a medida de PMA? Interessante, ó. Preste atenção que aqui no M tem um acento circunflexo. Tá? E quando tem o acento circunflexo no meio das três letras, em uma delas, significa dizer que ele quer saber o valor daquele ângulozinho, tá? Então todo ângulo ele tem que ser acompanhado pelo chapéuzinho, acento circunflexo em cima dele, tá bom? Então ele quer saber o valor ali do ângulo M, que é de onde saiu, né, o segmento de reta da bissetriz. Mas vamos lembrar, o que é a bissetriz? Vamos voltar aqui. A bissetriz, professor, é aquele segmento de reta que sai do vértice, toca ao lado oposto, dividindo o ângulo do vértice em dois ângulos da mesma medida. Beleza, lembrei. Então vamos voltar para cá. O que nós temos de informação? Eu já sei que o lado P é 35, ok, está aqui. Eu sei que o lado N é 45, ok. Mas eu preciso saber essa medida aqui, de M, tá? Mas aí, galera, vamos lembrar de uma coisa. Vamos lembrar da definição que nós acabamos de utilizar. Em todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre 180 graus. Vamos usar isso. Então, se eu tenho 35, que é o do P, se eu tenho 45, que é o do N, quanto é que mede o M? Vamos descobrir aqui. 35 mais 45 é igual a 80. Né, gente? É igual a 80 graus. Mas aí, eu já tenho 80. Quanto é que falta, então, para mim chegar nos 180? E aí? Para chegar nos 180 vai faltar 100. Tá, então eu tenho 100. Beleza. Mas preste atenção no seguinte, ele disse ali o M é 100. Só que ele disse o seguinte, que de M até A é a bissetriz. Então ela dividiu esse ângulo aqui em dois ângulos de mesma medida. E aí é importante a gente entender, ó, que ele quer a medida do triângulo PMA. Então é de P do M vai até o A aqui, ó. É desse triângulozinho. Então a gente esquece o lado do N. O lado do N ele entrou apenas na contagem da soma dos ângulos internos. Tá? Mas na hora de resolver, o que eu quero? Eu quero só aquela partezinha que está do M a P. E aí é fácil, gente. Se eu sei que o M todo é 100, se eu dividir em 2, significa dizer que aquele Mzinho que ele está procurando vai medir 50 graus. Tá bom? Então, muito importante. As questões são fáceis, mas a gente precisa ler para entender o que o problema quer e também saber usar o que o problema já dá para a gente na solução. Tá bom? Bora lá, gente. Então, vamos continuar aí com a nossa terceira questão. Tá? Então, a terceira questão diz assim. Na figura, o segmento que vai de A até H é a altura. Tá? Então, tá aqui. Ó. A até o H é uma altura. De B até o I, outra altura. Então, nós temos aí duas alturas. Tá? E ele quer saber as medidas de A, B e C. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa. A gente sabe que sempre que nós temos o segmento de reta que é definido como altura, lá onde ele toca o seu lado oposto, nós temos um ângulo reto. Então eu já sei que de A até H, lá no H, tem um ângulo reto. De B até I, no I eu tenho um ângulo reto, ou seja, esses dois ângulos medem 90 graus. Tá? Agora nós podemos trabalhar com o problema. Então o que o problema quer? A, B e C. Então vamos imaginar o seguinte, gente, não vou pegar a figura toda. Vou pegar só o que eu quero. Então, ó, imaginar aqui que eu tenho esse triângulozinho aqui, ó. B, H até o Azinho, tá? Eu vou desenhar ele aqui. Então, eu tenho esse triângulozinho bem pequenininho ali. E aí eu tenho algumas medidas nele, né? Esse aqui é o ângulo A, tá? Que nós estamos procurando. Esse ângulo aqui que dá no vértice B, ele já deu pra gente. Ele disse que ele mede 60 graus. Beleza. E nós sabemos aqui que esse pedacinho é um ângulo reto, ou seja, ele mede 90 graus. Então, gente, vai ser fácil descobrir o A, porque eu já tenho 90 e eu já tenho 60. Tá? 90 mais 60, 160.
150. Então, na soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, sempre tem que dar 180. Se eu já tenho 150, então o meu A, lógico que está faltando 30 para 180. Pronto, achei o valor de A. Olha só o B, gente. O B, ele é igual ao A. Por que você está dizendo isso, professor? Porque lá na nossa aula de ângulos, nós vimos o seguinte, que quando nós temos dois ângulos opostos pelo vértice, ou seja, um na frente do outro, divididos ali no meio, né, na frente deles só apenas o vértice, significa dizer que eles têm a mesma medida. E o A e o B, eles são opostos pelo vértice, né? São opostos pelo vértice, né? A sigla OPV. Então, se o A é 30, o nosso B também será 30 graus. Tá? E por último, nós temos o C. E nós vamos achar o C igual nós achamos o A. Por quê? Ó, nós vamos pegar o triângulozinho pequeno e aí nós teremos algumas medidas nele. Então, ó, deixa eu desenhar aqui mais ou menos assim. Tá? Aqui é o ângulo de 90. Aqui é o ângulo C que nós estamos procurando. E aqui é o ângulo B, mas o B mede 30. Pronto, então eu já tenho 90 e eu também já tenho 30. Mas na soma dos ângulos internos dos triângulos, que são 3, tem que dar 180. Mas somando 2, eu já tenho 120. Então significa dizer que para chegar em 180, vai faltar 60. Exatamente o valor do C. Tá? Então o A é 30, o B também é 30 porque eles são opostos, ou seja, tem a mesma medida, e o nosso C é 60 graus. Tá, gente? Então essa foi a nossa atividade relacionada ao assunto. Espero que tenha ajudado vocês. A lista de exercícios vai estar anexada junto com o link do YouTube da nossa aula, tá? Tentem resolver, gente. Assistam a aula pausadamente, vê uma vez, vê duas, vê três, até vocês conseguirem entender o conteúdo. Qualquer coisa, entre em contato ou pela plataforma ou pelo WhatsApp, tá? Um abraço para vocês. Até mais, tá, galera?